Olá, senhores e senhoritas, bom dia novamente. Vamos trabalhar hoje, nessa segunda parte da aula, com as enzimas. Mas antes disso, vamos usar esse belo mapa mental que estará presente no PDF dessa aula que eu vou mandar para vocês, tá? Tem um mapa mental ali da água, dos sais minerais, se não me engano, dos carboidratos, dos lipídios, das proteínas, das enzimas e um mapa mental geral combinando a química da vida, que eu tenho certeza que pode ser muito útil para você, vestibulando, que precisa reunir tudo e, de repente, estudar rapidamente por meio de resumos próximo da prova, ok? Muito bem. Lembrando então que as proteínas são macromoléculas orgânicas formadas por aminoácidos. Os aminoácidos têm uma constituição comum, tá? Exceto pelo radical. Como existem 20 tipos de radicais diferentes, portanto, existem 20 tipos de aminoácidos diferentes, agrupados em essenciais, são aqueles 9 tipos que você não produz e deve encontrar na dieta, e os não essenciais ou naturais são aqueles que você produz. Tá? São 11 tipos de aminoácidos que são produzidos no organismo. Gary, eles são produzidos onde? Eles são produzidos em vias bioquímicas, principalmente na via bioquímica da respiração aeróbica, tá? Quem está no cursinho vai lembrar, quem está no terceiro talvez não lembre, porque a gente vai ver com mais detalhes ainda esse ano. Estou falando do ciclo de Krebs, ou glória que o ciclo de Krebs é mistério. Muito bem. As proteínas apresentam uma série de funções na célula, desde da estrutura, produção de hormônios, enzimática, transporte de substância, armazenamento, até algumas proteínas podem ser usadas como recurso energético, mas esse é a última matéria-prima que a célula usa para obter ATP, são as proteínas devido às inúmeras funções que elas apresentam. Tá? Proteínas com função de defesa, como os anticorpos, as proteínas contráteis, entre outras. Tá? Os aminoácidos são arranjados em relação à quantidade, qualidade e sequência dependente da sequência de nucleotídeos que tem no material genético. Então, existe um fluxo de uma informação do DNA para o RNA e do RNA ele será traduzido pelos ribossomos na produção das proteínas. Nós vamos estudar esse processo aqui detalhadamente em genética molecular, ok? Nós vimos que os radicais dos aminoácidos interagem uns com os outros, fazendo com que a estrutura primária da proteína, determinada pelo arranjo linear de aminoácidos, produza uma estrutura tridimensional conhecida como estrutura secundária, tá? Aqui representada por uma alfa-hélice, mas existe uma outra estrutura secundária, a folha beta preguiada. Uma proteína importante que tem forma secundária é a queratina. Uma outra é a fibroína, proteína da seda. Tá? Elas são proteínas que apresentam estrutura secundária. A maior parte das proteínas biologicamente ativas, elas apresentam a estrutura terciária. Essas hélices e as folhas beta dobram-se sobre si mesmas, produzindo uma estrutura globular tridimensional chamada de estrutura terciária. Algumas proteínas, o exemplo é a hemoglobina, podem combinar diferentes estruturas terciárias, produzindo uma estrutura quaternária. Como a forma de uma proteína, a forma terciária, é mantida graças a forças fracas entre os aminoácidos que compõem a proteína, a forma estrutural de uma proteína ela pode ser desarranjada se ocorrer uma alteração brusca de temperatura ou se ela estiver em contato com um pH não ideal ou não ótimo. Existem substâncias químicas, como por exemplo a ureia e o formol, que também podem alterar o arranjo estrutural e, portanto, funcional da proteína. Esse desarranjo, causado por pH, temperatura ou compostos químicos, que resultam na perda da forma e, portanto, na perda da função da proteína, é chamado desnaturação proteica e eu preciso que vocês saibam isso, ok? Muito bem. Bom, para a gente começar a trabalhar com as enzimas, a gente precisa entender como que as reações químicas acontecem.
A vida se manifesta a partir de um conjunto de reações químicas que são controladas pela célula e que ocorrem no citoplasma celular. Algumas no citosol, outras no ambiente compartimentalizado das organelas membranosas, falando, claro, da célula eucariótica. Muito bem. Para uma reação química acontecer, a gente faz uso aqui desse exemplo batizado como teoria das colisões. Então veja aqui que eu tenho dois substratos que quando se chocam, e aí não é um choque qualquer, esse choque exige que esses substratos eles têm uma velocidade, né, representado pela força, tá? Uma força, uma velocidade, tá? E uma orientação espacial precisa para que se forme o que a gente chama de complexo ativado, que é um estado de transição, onde ligações químicas são rompidas enquanto outras são formadas. A partir do estado de transição, espontaneamente ocorre de fato a reação química com a liberação dos produtos. Aqui eu combinei o ozônio com o óxido de nitrogênio e o produto foi o oxigênio e o dióxido de nitrogênio, ok? Muito bem. Para que, portanto, essas colisões efetivas aconteçam, é necessário que os substratos eles ganhem uma energia para efetivar a colisão. Esta energia que viabiliza a formação do complexo ativado é chamada de energia de ativação. E nesse gráfico aqui, ela é identificada a partir dessa seta vermelha. Veja que eu tenho aqui a energia dos reagentes, eu tenho aqui a energia dos produtos, tá? E a química indica aqui o delta H, que é a diferença da energia dos reagentes e dos produtos, ok? Muito bem. Qual que é o X da questão? Tá? A energia de ativação ela pode variar entre diferentes tipos de reação química, ok? Então, por exemplo, reações químicas do tipo exergônicas ou exotérmicas que liberam energia, normalmente têm uma energia de ativação menor. Reações endotérmicas, que são aquelas que absorvem energia, perceba aqui que elas têm, em geral, energias de ativação maiores. Mas, seja uma reação que libera energia, seja uma reação que absorve energia, é necessário uma energia inicial para que a reação química se processe. Muito bem. Dependendo do tamanho desta energia de ativação, a reação química pode demorar muito tempo para acontecer. Muitas reações químicas celulares, elas não dispõem desse tempo. Elas precisam acontecer sob demanda, na velocidade que a célula precisa. Portanto, uma maneira que a célula encontrou para resolver o problema da velocidade é diminuir a energia de ativação. Veja que eu tenho uma reação química aqui que tem esta energia de ativação para poder acontecer, ok? E aqui eu tenho uma energia de ativação menor, o que significa que esta mesma reação que se processa com uma energia de ativação menor, essa reação vai acontecer muito mais rapidamente. Agora a pergunta é, como é possível reduzir a energia de ativação e, portanto, aumentar a velocidade de uma reação química? A resposta é simples. Vamos lá na química, tomar emprestado o conceito de catalisador. Catalisadores são moléculas, são substâncias, são compostos químicos que conseguem reduzir a energia de ativação porque eles favorecem o encontro ou as colisões efetivas que ocorrem entre os reagentes. Sacou o mistério? No caso das células, nós usamos catalisadores orgânicos, porque são feitos de moléculas compostas pelo elemento químico carbono. No caso, as células usam proteínas com função enzimática. Então, proteínas catalíticas são chamadas de enzimas, ou elas são proteínas ditas enzimáticas, ok? Então, a propriedade das proteínas enzimáticas ou das proteínas
catalisadoras com função catalítica é reduzir a energia de ativação e, consequentemente, aumentar a velocidade das reações químicas. Uma propriedade de todo e qualquer catalisador é que ele não é consumido durante a reação química. Do jeito, com a mesma composição estrutural que ele entra, ele sai da reação química. Isso é uma economia de recursos importante. Imagina se cada reação química que uma enzima mediasse, ela fosse consumida e a célula precisasse produzir uma outra. A quantidade de energia necessária para que isso seja possível seria tão grande que inviabilizaria a vida da célula, ok? Muito bem. Além disso, como nós vamos ver já já, essas enzimas podem ser controladas pela célula, de modo que a célula pode controlar, portanto, a ocorrência, inclusive a velocidade das reações químicas, realizando, portanto, um controle refinado do seu metabolismo, tornando a vida muito mais complexa do que de repente a gente mesmo imagina. Ok? Muito bem. Bom, é importante você dominar que toda enzima interage com e exclusivamente um substrato. E por que isso acontece? Vou usar aqui o exemplo do modelo chave-fechadura para te dar esse exemplo. Aqui eu tenho um substrato, também chamado de ligante. Perceba que ele vai se encaixar numa região da proteína chamada de sítio de ligação ou sítio ativo. Perceba que existe uma relação de forma entre o sítio ativo da enzima e o formato do ligante ou do substrato. A partir desse encaixe que depende do formato, por isso chave fechadura, acontecem ligações químicas fracas entre os aminoácidos presentes no sítio ativo da enzima com os componentes do ligante ou do substrato. E a partir daí, a reação química se processa. Então, eu vou te dar exemplo aqui. Aqui eu tenho um modelo tridimensional, tá? De um ligante ou de um substrato e o sítio ativo de uma enzima no modelo tridimensional, ok? E aqui, dá uma olhada só, uma reação química sendo catalisada por esta enzima aqui chamada glicose 6-fosfato. No caso, glicose 6-fosfatase. O que essa enzima vai fazer? Ela vai combinar uma molécula de glicose com um fosfato que estava associado à molécula de ATP. Veja que tanto o ATP quanto a glicose se encaixam precisamente no sítio ativo da enzima e quando acontece esse encaixe, a reação química se processa e a glicose fica agora associada ao fosfato. Esse modelo é chamado de modelo chave-fechadura. Existe um outro modelo conhecido como modelo do ajuste induzido, que na verdade é a explicação mais próxima do que de fato acontece. O modelo do ajuste induzido, ele prediz que quando a proteína se encaixa com o sítio ativo, quando o substrato, se encaixa com o sítio ativo da enzima, ele produz uma pequena alteração no formato do sítio ativo, um pequeno alteração de formato que favorece o encaixe e o ajuste. Por isso que ajuste induzido pelo substrato. A partir daí, a reação química se processa. Perceba que aqui, esta ligação química que mantém essas duas subunidades desse substrato associada, ela é rompida e os dois produtos, portanto, liberados. Mas o que eu preciso que vocês entendam? Seja o modelo de chave-fechadura, seja o modelo de ajuste induzido, uma enzima atua sobre um substrato específico. É muito importante que você saiba isso. Por exemplo, o disacarídeo sacarose, formado pela combinação de uma glicose com uma frutose, ele só vai ser quebrado lá no intestino delgado por ação da enzima sacarase. Porque a enzima sacarase tem afinidade, o seu sítio ativo tem afinidade exclusiva pelo substrato sacarose. E assim por diante. Fechou essa ideia? Eu preciso que vocês dominem que para cada enzima eu tenho um substrato
específico. De modo que, se você tiver uma falha na produção de uma enzima, você terá um problema metabólico muito sério, ok? Te dou um exemplo. A fenilcetonúria, que é uma doença metabólica muito comum, identificada já no teste do pezinho, feita pelo recém-nascido logo após o seu nascimento, ela identifica a falha na produção de uma enzima chamada fenilalanina hidroxilase. Essa enzima é responsável por metabolizar, tá, a molécula de fenilalanina. A fenilalanina é um aminoácido, tá, que é comumente ingerido a partir da dieta. Tanto é verdade que qualquer bolachinha, qualquer salgadinho, suquinho que você comer, obrigatório está lá escrito no rótulo, contém fenilalanina. Justamente porque as pessoas que têm essa doença metabólica, fenilcetonúria, não podem comer alimentos contendo a fenilalanina. Uma vez que elas não produzem a enzima fenilalanina hidroxilase, a metabolização da fenilalanina fica comprometida. Com isso, há um acúmulo desse aminoácido no organismo, tá? Ele acaba se convertendo num ácido fenilpirúvico, se não me engano é esse o termo, e aí esse ácido ele acaba causando um atraso no desenvolvimento do sistema nervoso, causando problemas importantes que o indivíduo vai carregar para a vida inteira. Por isso que já no teste do pezinho é identificado a doença fenilcetonúria e aí o indivíduo é privado do aminoácido fenilalanina na dieta e vai ter um desenvolvimento normal, ok? Mas é sempre um inconveniente, está aí um exemplo de uma falha na produção de uma enzima causando uma doença que conseguimos, em termos médicos, contornar. Existem outras doenças metabólicas que a gente não consegue contornar e que acabam resultando na morte do indivíduo. Sacou o mistério? Muito bem. Bom, que fatores que interferem na atividade de uma enzima? Bom, você viu que o formato de uma enzima é muito importante para viabilizar a reação química. Toda enzima é uma proteína. Nem toda proteína é uma enzima. Existem muitas proteínas com funções diferentes, mas obrigatoriamente toda enzima é uma proteína. Você viu que alterações de temperatura e pH podem determinar a alteração da forma e, portanto, da função da proteína. É óbvio, portanto, que a desnaturação proteica ou desnaturação enzimática vai comprometer o funcionamento da enzima e, consequentemente, do processo metabólico que ela medeia, ok? Que ela faz a mediação. Então, olha só, temperatura e pH, claro e óbvio, interferem na atividade de uma enzima. Concentração ou quantidade de substrato disponível. Pô, é óbvio, se tem pouco substrato disponível, a velocidade do processo é lenta. Se tem muito substrato disponível, a velocidade é mais alta. É uma relação meio óbvia. E existem moléculas que podem inibir e outras que podem ativar. Então, existem moléculas que podem diminuir ou aumentar a velocidade da reação, ok? Vamos aos exemplos aqui. Como que a gente pode identificar isso num gráfico? Então, primeiro, concentração de substrato. Tenho aqui a velocidade da reação em função da concentração da enzima. Tá? À medida que você aumenta a quantidade de enzima, a velocidade da reação aumenta de forma proporcional, uma vez que cada enzima realiza a reação química numa velocidade x. Se você aumenta a quantidade de enzimas, você faz um somatório desse x. Portanto, você aumenta de forma linear a velocidade da reação. Muito bem. Agora, nesse gráfico, eu tenho aqui a velocidade de reação em função da concentração de substrato. Imagine que eu tenho um número x de enzimas realizando um conjunto de reações químicas. Então, eu tenho um número definido de enzimas. Então, à medida que você vai aumentando a quantidade de substrato, você vai colocando substrato no jogo, essas enzimas vão mediando a reação química e a velocidade de reação vai aumentando. Você vai aumentando a quantidade de reagente, a velocidade de reação vai aumentando. Até que chega uma hora que não adianta mais você aumentar a quantidade de substrato. Perceba que a partir desse ponto,
qualquer aumento na concentração de substrato, a velocidade vai ser sempre a mesma. Dá uma olhada. Esse ponto, a partir do qual não adianta mais aumentar a quantidade de substrato, é chamado de ponto de saturação. O que ele significa? Significa que todas as enzimas, as X enzimas que tem ali, elas estão trabalhando na sua velocidade máxima. Então não adianta você botar mais reagente, porque todas elas estão no pico de velocidade. Não tem como a velocidade global do processo aumentar mais do que isso. Sacou? Muito bem, é importante você entender que, em relação ao substrato, existe um ponto de saturação, a partir do qual não adianta mais aumentar a concentração de substrato, que a velocidade não aumenta mais. Muito bem. Em relação ao pH, as enzimas apresentam um pH ótimo de atividade. Por exemplo, a enzima glicose 6-fosfatase, ela atua na sua velocidade, então aqui está o log da velocidade, tá? Ela atua na sua velocidade máxima num pH alcalino, em torno de 8. Todas as enzimas que atuam lá no duodeno, que fazem a digestão no duodeno, elas são embebidas pelo suco pancreático, que tem bicarbonato de sódio, uma substância alcalina. Portanto, todas as enzimas que atuam na digestão no duodeno, elas atuam num pH ótimo, próximo de 8. E a FUVEST adora relacionar compartimento da digestão com as enzimas. Então, falou em enzima que atua no duodeno, porção inicial do intestino delgado, falou em pH ótimo em torno de 8. A pepsina, por exemplo, que atua no estômago, você sabe que o estômago ele produz o ácido clorídrico. Então, o pH do estômago é muito baixo, portanto, muito ácido. A enzima pepsina, ela atua muito bem, olha só, velocidade máxima, pH ótimo, em torno de 2. Significa que se você pegar a pepsina e colocar ela no intestino delgado, o que acontece com a velocidade da pepsina à medida que aumenta o pH? A velocidade dela diminui. Sacou o mistério? E por que isso acontece? Porque ela desnatura num pH diferente do pH ótimo. Isso acontece aqui também com a glicose 6-fosfatase. Fora do seu pH ótimo, que é em torno de 8, ela diminui a velocidade tanto com a redução do pH quanto com o aumento do pH, por causa da desnaturação proteica. Fechou? Então, as enzimas têm um pH ótimo de atividade. Eu te pergunto, a amilase, que digere amido na boca, ela funciona bem em que pH? Só pode ser um pH neutro em torno de 7, que é o pH da saliva, onde a enzima amilase está embebida. Fechou a ideia? Nice. Em relação à temperatura, se eu te perguntar qual a temperatura ótima das suas enzimas, muito provavelmente você vai me dizer 36,5, 37 graus, que é a temperatura média do corpo humano. Mas olha o que eu estou te mostrando nesse gráfico. Na verdade, a temperatura ótima das nossas enzimas ela está em torno de 40 graus. Isso significa que na sua temperatura média corporal, as suas enzimas elas trabalham numa velocidade subótima. Isso é importante para economizar recursos. Em que momento você precisa que as suas enzimas trabalhem na velocidade ótima? Veja só, quando que você atinge 40 graus? Ou quando você está fazendo exercício físico, ou quando você está com febre. A febre é um recurso fisiológico importante, é um aumento controlado da temperatura para maximizar a ação das suas enzimas, porque são elas que vão atuar no combate às infecções. Kelly, você está querendo me dizer que febre é nice? Mas não adianta que sua mãe não acredite em você. Simples assim. Qual que é o medo, na verdade, que a sua mãe tem? Acima de 40 graus, o que acontece com a velocidade das enzimas? Ela diminui dramaticamente. Por quê? Porque acima de 40 graus, elas começam a desnaturar. E isso resulta, por exemplo, em crises
em crises convulsivas, que pode acontecer nos bebezinhos quando eles atingem febres em torno de 40 ou 41 graus. Então, o medo que as mães têm é da febre passar de 40 graus, as suas enzimas começarem a desnaturar e comprometer o funcionamento da sua célula. Mas uma febrinha de 38, 39 graus é glória pura, ok? Você fica curado da infecção mais rapidamente. Fechou? É nice. Bom, algumas enzimas, elas só atuam quando estão na presença de um componente químico adicional. Componentes inorgânicos, como os metais, entram na composição de várias enzimas. E você vai chamar esses componentes químicos que garantem o funcionamento das enzimas, de algumas enzimas, de cofatores. Tá? Por exemplo, aqui, ó, a enzima citocromo oxidase, que faz parte da cadeia transportadora de elétrons, lá nas cristas mitocondriais, elas precisam do cobre para que seja possível a catálise que elas medeiam. Por outro lado, a enzima glicose 6-fosfatase, que também atua no metabolismo energético, ela depende da sua associação com o magnésio. Então, o magnésio é um cofator enzimático. Agora, muitas enzimas são chamadas de coenzimas. O que significa? Muitas enzimas só atuam, só são funcionais se estiverem combinadas com componentes orgânicos, e muitos desses componentes orgânicos são chamados de vitaminas. Por exemplo, a vitamina B1, a vitamina B6, a vitamina B3, a vitamina B2, a vitamina B12, a vitamina B5, a biotina. Todas essas vitaminas fazem parte, são coenzimas, estão combinadas com enzimas para que essas enzimas realizem suas funções adequadas. Portanto, carências vitamínicas implicam diretamente no mau funcionamento das enzimas, que afetam diretamente o metabolismo, ou seja, o funcionamento da célula. Sacou o mistério? Então, toma vitamina, porque vitamina é glória. Muito bem. Agora, para fechar nossa aula, como que o metabolismo pode ser regulado pela célula? A célula pode regular o metabolismo a partir da regulação do material genético. Nós vamos trabalhar com esse conceito quando a gente falar de genética molecular. Mas a célula pode regular o metabolismo regulando, ativando ou inativando as enzimas. E como que isso pode ser possível? O que a gente vai discutir agora. Inibição competitiva, inibição não competitiva e inibição por feedback. Então vamos lá. Inibição não competitiva, também chamada de alostérica. Dá uma olhada aqui nesse GIF. Eu tenho a enzima aqui em roxo e ela tem um sítio ativo que se encaixa precisamente com o substrato, ok? Muito bem. Mas além do sítio ativo que se encaixa num substrato, uma enzima apresenta um outro sítio chamado de sítio alostérico. Alos, do grego, quer dizer diferente. Quer dizer que esse sítio alostérico ele permite o encaixe de uma molécula diferente do substrato. E o que acontece quando uma molécula se encaixa no sítio alostérico da enzima? Olha só. Quando a molécula se encaixa, há uma modificação da forma do sítio ativo e a enzima se desconecta do substrato. Então, a célula pode produzir um inibidor alostérico, que se encaixa no sítio alostérico da enzima, fazendo com que ela perca afinidade pelo substrato. Então, aqui eu consigo identificar isso. Eu tenho aqui o sítio ativo e aqui eu tenho o sítio alostérico, chamado aqui de sítio inibidor. Tá? Esse daqui é o substrato ligante. O ligante, perceba que ele tem um formato que se encaixa precisamente no sítio ativo da enzima. Quando o sítio alostérico está conectado com o inibidor alostérico, esse substrato aqui, ele muda de forma e o que acontece? Ela perde, olha lá, a ligação do inibidor distorce a enzima. Ela perde afinidade
com o substrato e o produto não é produzido, ok? Esse que é o mistério profundo da fé. Glória, glória. Esse tipo de inibição é chamada de não competitiva porque o competidor, a molécula alostérica, ela não se liga ao sítio ativo, ou seja, ela não interfere com a ligação direta do substrato com o sítio ativo. O que vai acontecer aqui na inibição competitiva? Existem moléculas que competem com o substrato pelo mesmo sítio ativo. Por quê? Porque elas têm um formato parecido com o sítio ativo. Muitos venenos ou substâncias tóxicas acabam matando o indivíduo por conta da inibição competitiva. Essas moléculas tóxicas, elas têm um formato parecido com o substrato de enzimas que atuam em vias metabólicas importantes. E aí o que acontece? A enzima, quando se encaixa com esse inibidor competitivo, o produto, obviamente, não é produzido. E o que acontece com a velocidade do processo? Ela diminui. Dá uma olhada aqui nesse gráfico. Eu tenho aqui a velocidade da enzima apenas na presença do substrato. Olha só, vou aumentando a concentração do substrato, a velocidade da enzima vai aumentando, até que você sabe que acontece o ponto de saturação e a velocidade se mantém constante. Mas olha a curva de baixo, que é a enzima na presença do substrato e de um inibidor competitivo, que compete pelo mesmo sítio ativo. Você aumenta a concentração, você vai aumentando a velocidade da reação. Porém, perceba que a velocidade da reação química aqui na presença do inibidor, ela é menor do que a velocidade da enzima sem o inibidor. Aqui, ó, sem o inibidor, com o inibidor. Se você chega na clínica médica intoxicado por uma substância inibidora competitiva, qual recurso que o médico pode usar para impedir que você morra? É só você analisar o gráfico. O que o gráfico está te mostrando? Que se você aumenta a concentração de substrato, a velocidade tende a aumentar, até que em concentrações muito altas de substratos, a velocidade da enzima, a velocidade global do processo, vai ser a mesma da velocidade apenas com o substrato, ou seja, na ausência do inibidor. Isso é meio óbvio, porque se você tem algo competindo com o substrato pelo mesmo sítio ativo, se você aumenta a quantidade de substrato, é óbvio que vai ter mais substrato do que a substância inibidora. Portanto, é mais provável que a enzima se conecte com o substrato, produzindo o produto, do que ela se conecte com o inibidor. Sacou o mistério? Glória pura. Veloz, está aqui um mapa mental resumido de tudo que nós falamos, tá? Eu espero que eu tenha te ajudado nesse processo. A gente trabalhou bem detalhadamente com a bioquímica, mas é lógico, pensando numa camada, num extrato do ensino médio. Acredite você que a bioquímica é muito, muito, muito mais legal e, portanto, muito mais complexa do que a gente viu nessas nossas aulas. De repente, se você gostou, se você se interessou por bioquímica, você vai adorar a aula e o curso de bioquímica que você vai fazer na universidade. E a USP, a Unesp, a Unicamp, a UFSCar, as grandes federais pelo Brasil afora, tem cursos de bioquímica extraordinários que vão atender à sua demanda. Ok? Senhores e senhoritas, um beijo no coração, espero ter ajudado. Até a semana que vem.